6 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta manhã para nos louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor, também ouvir da sua santa palavra. Então vamos invocar agora o nome do Senhor com reverência e alegria. Façamos o nosso voto de confiança e dependência do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor saudação a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em resposta à saudação, vamos cantar o Salmo 1, Salmo 1. Amen.
Senhor nosso Deus, todo-poderoso e eterno Pai que está no céu. Bendito, exaltado e louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, nesta manhã, te louvar, te bendizer, te agradecer, ó Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade, Senhor, e o privilégio de estarmos reunidos em tua casa para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, Senhor. Sabemos, Senhor, que não temos nada de nós mesmos para te oferecer, pois somos pecadores, desobedientes, transgredimos a tua santa lei, os teus santos mandamentos todos os dias, por pensamentos, palavras e ações. E por isso, Senhor, te suplicamos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos purifique de todo o pecado. Que, ó Deus, dá-nos um coração regenerado, um coração que te ame acima de todas as coisas e que ame ao nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda o teu povo aqui reunido, ajuda cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança. Ser também, Senhor, com aqueles que estão em viagens, guardando, protegendo. Também, ó Deus, pedimos por tua igreja ao redor do mundo, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em regiões de guerra, aqueles que sofreram, Senhor, com terremotos nesta semana. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja e usa de todos esses momentos, de todos esses acontecimentos para tocar, Senhor, os corações dos eleitos, para que se voltem para ti, para que te busquem e te invoquem. Guarda, ó Deus, o teu povo, guarda a tua igreja, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, neste culto. Fala-nos ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as nossas mentes, para que possamos ouvir a tua palavra, sermos fortalecidos e edificados na fé e nos tornemos praticantes da tua palavra, Senhor. Nós te rogamos tudo isso no nome santo e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, será a leitura desta manhã. 2 Coríntios, capítulo 6. Depois nós ainda vamos tentar o Salmo 32. E hoje vamos meditar a palavra do Senhor, doutrina, conforme a doutrina do domingo 33. Segundo Coríntios, capítulo 6, aqui no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos,
privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como Deus disse, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é a palavra de Deus. Vamos, em resposta à leitura, cantar o Salmo 32.
88. O que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. O que é a morte da velha natureza? É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Pergunta 91. Mas o que são as boas obras? Somente as que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados visitantes, há uma pergunta que cada cristão precisa responder com sinceridade. O que significa de fato ser convertido? Pois vivemos em uma época em que a conversão muitas vezes é entendida de maneira superficial. Alguns pensam que converter-se é apenas passar a frequentar uma igreja. Outros acreditam que basta abandonar certos vícios e pecados ou adotar um comportamento mais religioso. Há ainda quem considere a conversão apenas uma decisão tomada no passado sem qualquer impacto para o presente. Mas essa não é a maneira como a Bíblia descreve a conversão. O domingo 33, do Catecismo de Heidelberg, nos ensina que a conversão não consiste apenas em mudar alguns hábitos. Ela é a transformação que Deus opera no coração daquele que foi alcançado por sua graça. É uma mudança que alcança nossos pensamentos, nossos desejos, nossas escolhas e toda a nossa maneira de viver. Por isso, o Catecismo afirma que a verdadeira conversão possui dois aspectos inseparáveis: a mortificação do velho homem e a vivificação ou ressurreição do novo homem. Em outras palavras, Deus nos ensina diariamente a morrer para o pecado e viver para ele. Essa realidade aparece nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 10, quando ele descreve o cristão como alguém entristecido, mas sempre alegre. À primeira vista, parece uma contradição. Como alguém pode viver entristecido e alegre ao mesmo tempo? No entanto, esse é o retrato da vida cristã. O convertido entristece-se porque conhece a gravidade do seu pecado.
Ele sabe que o pecado ofende a Deus e ainda habita no seu coração. Mas ao mesmo tempo alegra-se, porque conhece a graça de Cristo. Sabe que seus pecados foram perdoados, que foi reconciliado com Deus e que agora pertence ao Senhor. Essa tristeza não produz desespero e essa alegria não é superficial. As duas se encontram aos pés da cruz. Quanto mais olhamos para a cruz, mais entendemos a seriedade do nosso pecado. Mas é na mesma cruz que contemplamos a grandeza do amor de Deus, que entregou seu Filho para nos salvar. Depois de falar sobre essa tristeza, o Catecismo faz uma última pergunta: mas o que são boas obras? A resposta mostra que a verdadeira conversão nunca permanece apenas no coração. Ela transforma a vida. Quem foi alcançado pela graça passa a desejar viver de modo agradável ao Senhor, não para conquistar a salvação, mas porque já foi salvo por Cristo. Nesta manhã, veremos que a verdadeira conversão produz 3 marcas na vida do cristão. Ela gera tristeza pelo pecado, alegria em Cristo e uma vida dedicada às boas obras. Que o Espírito Santo examine o nosso coração enquanto ouvimos a sua palavra e nos conduza a uma fé que produz uma vida de crescente santidade para a glória de Deus. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, a verdadeira conversão produz tristeza pelo pecado. O Catecismo começa a descrever a verdadeira conversão de uma forma que talvez nos surpreende. Em vez de falar primeiro sobre alegria ou paz, ele fala sobre tristeza. A pergunta 89 diz: o que é a mortificação do velho homem? Ou a morte do velho homem? A resposta é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Por que o Catecismo começa com a palavra tristeza? Porque ninguém valoriza a graça antes de compreender a gravidade do pecado. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, mas percebemos o quanto o pecado é ofensivo aos seus olhos. Mas o Catecismo não está falando de qualquer tristeza. Existe uma tristeza que nasce apenas das consequências do pecado. É a tristeza de quem lamenta ter perdido a paz, o casamento, a saúde ou a reputação. Esse foi o caminho de Judas. Ele reconheceu o seu erro, mas seu remorso não o levou de volta ao Senhor. Há, porém, outra tristeza. É a tristeza do verdadeiro arrependimento. Pedro também chorou depois de negar Jesus, mas suas lágrimas nasceram porque havia ofendido um mestre que amava.
Por isso ele voltou para Cristo e encontrou restauração. Essa é a tristeza da qual o catecismo está falando. Observe que ele diz que o convertido sente pesar por haver provocado a Deus pelos seus pecados. O foco não está apenas no pecado em si, mas em quem foi ofendido. O maior problema do pecado não é que ele destrói nossa vida, é que ele afronta a santidade de Deus. Foi isso que Davi compreendeu quando escreveu o Salmo 51. Depois de pecar contra Urias, contra Batseba e contra toda a nação, ele confessou diante do Senhor: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi não estava ignorando o mal que causou às pessoas. Ele estava reconhecendo que todo pecado é, antes de tudo, uma ofensa contra Deus. Essa é uma das evidências da conversão. Antes, o pecado nos incomodava apenas quando nos trazia prejuízo. Agora, ele nos entristece porque desagrada ao nosso Pai Celestial. Isso não significa que o cristão deixa de lutar contra o pecado. Pelo contrário, o arrependimento não pertence apenas ao início da vida cristã. Ele acompanha toda a caminhada do discípulo. E quando estivermos neste mundo, haverá uma batalha diária contra o velho homem. É por isso que o catecismo acrescenta que devemos aborrecer, que devemos odiar e fugir do pecado. Perceba que ele não diz apenas evitar. O convertido passa a olhar para o pecado como um inimigo. Ele sabe que ainda cairá muitas vezes, mas não consegue viver em paz com aquilo que desagrada ao Senhor. Há uma luta constante dentro do coração. O próprio apóstolo Paulo descreve essa experiência em Romanos capítulo 7. Ele lamenta o pecado que ainda habita nele, o mal que ele não quer fazer, que acaba fazendo, mas ele não desiste da batalha. Essa luta não é sinal de ausência da conversão. Muitas vezes é justamente a evidência de que o Espírito Santo está operando em nós. Quem está morto espiritualmente vive tranquilamente no pecado. Quem recebeu nova vida luta contra ele. Irmãos e irmãs, essa verdade precisa confrontar o nosso coração, pois vivemos numa cultura que procura suavizar o pecado. Para alguns, pecado nem é pecado, é erro, é falha. Outros ainda chamam de besteira. O orgulho é chamado de autoestima. A mentira recebe o nome de estratégia. A impureza é apresentada como liberdade. A falta de perdão virou defesa emocional. Mas Deus continua chamando o pecado pelo verdadeiro nome. Pecado é pecado. E enquanto não enxergarmos o pecado como Deus vê,
jamais compreenderemos a grandeza da sua graça. É por isso que o cristão nunca permanece olhando para o seu pecado. Ele olha para a cruz. Ali ele vê duas verdades que jamais podem ser separadas. A gravidade do pecado, que exigiu a morte do Filho de Deus, e a grandeza do amor do Pai, que entregou seu Filho para salvar pecadores. Irmãos e irmãs, a verdadeira conversão não produz pessoas perfeitas, mas produz homens e mulheres que não fazem as pazes com o pecado. Eles confessam suas quedas, buscam o perdão em Cristo e continuam caminhando em santidade. A tristeza, segundo Deus, sempre nos leva de volta ao Senhor, porque somente nele encontramos perdão, restauração e forças para viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas, em segundo lugar, a verdadeira conversão produz alegria em Cristo. Se o primeiro sinal da conversão é a tristeza pelo pecado, o segundo é uma alegria que somente o Evangelho pode produzir. O Catecismo pergunta e responde: o que é a vivificação do novo homem? E a resposta é uma sincera alegria de coração em Deus, por meio de Cristo, e um sincero amor e prazer em viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Perceba que o Catecismo não diz apenas que o cristão é uma pessoa alegre. Ele diz que sua alegria é em Deus, por meio de Cristo. Essa é a diferença entre a alegria do mundo e a alegria do cristão. O mundo encontra alegria naquilo que possui. Enquanto tudo vai bem, há felicidade. Mas basta chegar uma enfermidade, uma perda ou decepção, para que essa alegria desapareça. A alegria do cristão tem outro fundamento. Ela não depende das circunstâncias, mas da obra que Cristo realizou na cruz. Nossa paz não está naquilo que muda, mas naquele que nunca muda. É por isso que Paulo, mesmo escrevendo da prisão, podia dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo não ignorava o sofrimento. Sua vida foi marcada por perseguições, prisões e aflições, como vimos no texto de 2 Coríntios, capítulo 6. Ainda assim, sua alegria permanecia firme, porque estava alicerçada em Cristo. Essa também foi a experiência do profeta Abacuque. Quando tudo ao seu redor parecia desmoronar, ele declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Observe que nada havia mudado nas circunstâncias. A colheita continuava perdida, a crise permanecia. O que sustentava Abacuque era a certeza de que Deus continuava sendo o Salvador.
Essa alegria que o catecismo chama de alegria de coração em Deus por meio de Cristo. Irmãos e irmãs, essa verdade é muito importante para a igreja hoje. Pois vivemos numa época em que muitos associam a vida cristã à ausência de sofrimento. Pare de sofrer. Quando surgem as lutas, concluem que Deus os abandonou ou que a sua fé fracassou. Mas Jesus nunca promete caminhada sem aflições. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa alegria não nasce porque a vida é fácil. Ela nasce porque Cristo venceu o pecado, a morte e o inferno. Ela nasce porque sabemos que pertencemos a Ele e que nada poderá nos separar do seu amor, como afirma Paulo em Romanos capítulo 8. Essa alegria, porém, nunca permanece apenas como um sentimento. Ela transforma a nossa maneira de viver. O catecismo diz que o novo homem encontra amor e prazer em viver segundo a vontade de Deus. Antes da conversão, obedecer parecia um peso. O coração natural resiste aos mandamentos de Deus e deseja seguir sua própria vontade. Mas quando o Espírito Santo renova o coração, muda também os nossos desejos. Passamos a amar aquilo que Deus ama e a encontrar satisfação em fazer a sua vontade. Foi isso que o salmista declarou: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Essa é uma das maiores evidências da graça. Deus não muda apenas o nosso destino eterno, Ele muda o nosso coração. Aquilo que antes era um fardo passa a ser um privilégio. Servir ao Senhor deixa de ser uma obrigação e se torna uma alegria. Essa é a diferença entre religião e o Evangelho. A religião ensina que devemos obedecer para conquistar o favor de Deus. O Evangelho anuncia que fomos aceitos por Deus por causa de Cristo. E por isso, agora desejamos obedecer. Nossa obediência não compra o amor de Deus. Ela é uma resposta ao amor que já recebemos. Quanto mais compreendemos a graça, mais desejamos viver para aquele que nos salvou. Por isso, irmãos e irmãs, vale a pena perguntar ao nosso coração: onde está a nossa alegria? Ela depende das circunstâncias ou permanece firme porque está alicerçada em Cristo? A verdadeira conversão produz homens e mulheres que continuam enfrentando lutas, lágrimas e provações, mas que não perdem a esperança. Eles sabem que o seu Salvador vive, que seus pecados foram perdoados e que desfrutarão da vida eterna. Essa é a alegria do novo homem, uma alegria que nasce da graça, que permanece em Cristo e se revela numa vida de amor e obediência ao Senhor. Por isso, em terceiro lugar, a verdadeira conversão produz uma vida de boas obras.
depois de mostrar que a verdadeira conversão produz tristeza pelo pecado e alegria em Cristo, o catecismo faz uma última pergunta: mas o que são boas obras? A resposta é importante porque ela corrige dois erros muito comuns. Há quem pense que as boas obras são o caminho para alcançar a salvação. Outros, porém, imaginam que, já que somos salvos pela graça, não importa como vivemos, afinal é tudo pela graça. Mas a palavra de Deus rejeita os dois extremos. O catecismo responde que boas obras são somente aquelas que são feitas pela verdadeira fé, conforme a lei de Deus e para a sua glória. Em outras palavras, as boas obras não são a causa da salvação, não são a base da salvação, não é a raiz da salvação, mas o fruto. A evidência de que Deus já começou a obra em nosso coração. O apóstolo Paulo explica isso de forma muito clara em Efésios capítulo 2, os versículos de 8 a 10. Primeiro ele afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé e não pelas obras. Mas logo em seguida ele acrescenta que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça não elimina a obediência. Ela produz a obediência. Deus não nos salva porque fazemos boas obras, mas nos salva para vivermos em boas obras. Ela não é a causa. As boas obras não é a causa da salvação, são a consequência. Essa verdade também aparece nas palavras de Tiago, como nós vimos na semana passada. Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago não está ensinando que as boas obras nos justificam diante de Deus. Ele está dizendo que uma verdadeira fé sempre produz frutos. Assim como uma árvore saudável produz frutos naturalmente, aquele que foi unido a Cristo começa a revelar essa nova vida em suas atitudes. Por isso, o catecismo afirma que as boas obras devem ser realizadas conforme a lei de Deus. O cristão não define sozinho o que é uma vida agradável ao Senhor. Assim viviam aqueles na época dos juízes, quando cada um fazia o que achava certo. O nosso padrão não é a opinião da sociedade, nem os nossos sentimentos, mas a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A obediência não é um peso imposto sobre quem foi salvo. Ela é a resposta de um coração que ama o Salvador. Quem compreendeu a graça não pergunta até onde posso ir sem pecar. A pergunta passa a ser: como posso agradar mais ao meu Senhor? Isso muda completamente a maneira como vivemos.
A verdadeira conversão não transforma apenas o culto do domingo. Ela transforma a segunda, a terça e todos os dias da semana. Ela alcança nosso casamento, nossa família, nosso trabalho, nossas palavras, nossas decisões e nossos relacionamentos. Cristo não deseja governar apenas parte da nossa vida. Ele é Senhor sobre toda a nossa vida. Mas o catecismo ainda acrescenta uma terceira característica. As boas obras existem para a glória de Deus. Esse é o alvo da vida cristã. Não fazemos o bem para sermos admirados, elogiados ou reconhecidos. Fazemos o bem para que Deus seja conhecido por meio da nossa vida. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, onde ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebam que as boas obras apontam para Deus e não para nós. Quando alguém olha para a vida de um cristão, o objetivo não é dizer que pessoa tão boa, mas reconhecer que grande Deus essa pessoa serve. Chegamos então ao final do sermão, olhando para a cruz de Cristo. Foi na cruz que vimos a gravidade do nosso pecado. Foi na cruz que reconhecemos a grandeza da graça. E é da cruz que recebemos forças para viver uma vida santa. Talvez você reconheça que ainda existe muito pecado a ser vencido na sua vida. Todos nós precisamos fazer a mesma confissão. Nenhum de nós alcançou a perfeição, mas a nossa esperança não está em nossa capacidade de vencer o pecado, e sim na fidelidade daquele que começou a boa obra em nós e que promete completá-la. Por isso Jesus nos convida a permanecer nele. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A santidade não nasce da força de vontade, mas da comunhão com Cristo. Quanto mais permanecemos nele, mais o Espírito Santo transforma o nosso coração e faz aparecer os frutos de uma vida convertida. Irmãos e irmãs, este é o chamado do Senhor. Este é o chamado do domingo 33. Vivamos uma vida de constante conversão. Arrependamos-nos diariamente dos nossos pecados. Alegremos-nos todos os dias na graça de Cristo. E demonstremos essa nova vida por meio de boas obras. Não para conquistar o favor de Deus, mas porque já fomos alcançados por esse favor, por essa graça em Jesus. Que o Senhor nos conceda um coração que odeie o pecado, encontre sua alegria em Cristo e viva de tal maneira que em tudo que fizer, Deus seja glorificado. Amém. E agora, meus irmãos, em resposta a esta palavra, vamos cantar o hino 156. Nada mereço, eu só recebi.
damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graça porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas reconhecemos, Senhor, que todos os dias pecamos contra Ti. Por isso nos entristecemos, porque ofendemos a Tua santidade. Mas também, Senhor, ao olharmos para a Tua cruz, nós recebemos graça, misericórdia e perdão, e por isso nos alegramos. Mas também, Senhor, não queremos ficar somente no sentimento, seja na tristeza, seja na alegria, mas queremos que o Teu Espírito produza em nós os frutos da conversão, os frutos da salvação, as boas obras, segundo Deus, segundo os Teus santos mandamentos. Possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas e vivemos em obediência aos Teus santos mandamentos. Por isso, Senhor, te pedimos, ajude cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada visitante, a que possa se submeter ao Teu senhorio. Que o Senhor domine toda a nossa vida, que nos transforme com o Teu Espírito Santo, para que toda a nossa vida possa ser vivida para a Tua glória, para o Teu louvor. Fortalece-nos, ó Pai. Fortalece cada família, cada casal. Fortalece, ó Deus, as crianças, para que possam obedecer a Ti e aos seus pais. Fortalece, ó Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Também, Senhor, queremos Te dar graça por mais um ano de vida da nossa irmã Clara. Agradecer, ó Deus, que Tu tens cuidado dela todos estes anos, tem a fortalecido, a ajudado, e rogar, ó Deus, que o Senhor continue abençoando com graça, com sabedoria, com saúde, segundo o Teu bom propósito e a Tua boa vontade. Abençoe, ó Senhor, com ela toda a sua família. Também, Senhor, oramos, Deus, por todos os idosos da nossa igreja. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, dê força. Nosso Deus e bendito Pai, também te pedimos, ó Deus, pelos enfermos, e queremos nesta hora apresentar a nossa irmã Neide, que também já conviveu conosco, já conviveu nessa igreja. Ó Deus, queremos te rogar, Senhor, que por Tua graça, Tua mão forte e poderosa, que o Senhor esteja ajudando a nossa irmã. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor providencie todo o necessário para aquela cirurgia, que o Senhor abençoe os médicos, e que eles consigam, Senhor, tirar toda a enfermidade, todo o tumor, e que, segundo a Tua vontade, Deus, Tu conceda anos de vida, saúde à nossa irmã, mas dá em todo momento, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo, que ela lembre e creia que o Senhor está com ela também neste momento de provação, neste momento de sofrimento. Também lembramos, Senhor, do nosso irmão Joselino, da igreja formada de Maceió, que está, Senhor, naquele leito. Ó Deus, rogamos por sua vida, que o Senhor tenha misericórdia dele. Também, Senhor, oramos por sua esposa, que o Senhor dê força, dê graças a ela para continuar o ajudando. Fortalece, Senhor, toda a família. Lembramos ainda, Senhor, do nosso irmão
sua saúde física e também mental. Oramos, ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor o restaure, ó Deus. Também, Senhor, lembramos de Celina, pedimos que o Senhor seja com ela, que o Senhor, tua mão forte e poderosa, possa restaurar e estabelecer, Senhor, a saúde. Oramos, Senhor, por todos os enfermos dessa igreja, aqueles que passam por essa virose e alguns que estão ausentes nesta manhã, porque estão enfermos, Senhor. Rogamos que o Senhor fortaleça, restaure a saúde. Também oramos, Senhor, para aqueles que sofrem com pressão alta, com diabetes e com outras doenças, Senhor, do corpo e da mente. Fortalece, ó Deus, pelo teu poder e por tua graça. Nosso Deus e bendito Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos e colocamos diante de ti todas estas pessoas, todas estas situações. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste dia, possamos neste dia descansar não só dos nossos afazeres, mas descansarmos em ti, Senhor. Abençoe, ó Deus, também que nos traga de volta logo mais à tarde, para mais uma vez louvarmos o teu nome e ouvir da tua palavra. Nós rogamos todas essas bênçãos, pedimos e agradecemos no nome santo e bendito de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora confessar a nossa fé, cantando o credo apostólico.
agora a oportunidade também de apresentarmos as nossas ofertas como gratidão ao Senhor por tudo quanto temos recebido do Senhor. Lembramos de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: Deus ama a quem dá com alegria. Depois nós vamos cantar o hino 204, será o canto final.